Bom dia, sejam todos bem-vindos ao culto nesse domingo, dia 19 de julho. Antes de começar, eu gostaria de ler os primeiros 2 versículos do Salmo 18, que diz assim: Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Que nesse domingo, dia do Senhor, você possa sim cultuá-lo, louvá-lo e adorá-lo. Mas eu oro para que ao final desse, o seu coração possa dar essa mesma declaração que o rei Davi deu, quando Deus os livrou dos seus inimigos, quando Deus os salvou até da perseguição do rei Saul. Então que seu coração possa descansar no Senhor, depois do dia de hoje também. Eu queria confessar com vocês o credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também estei, descansarei, pois sei trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei trovão e o mar seguindo vem,
descansarei, pois sei que és teu. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por mais este culto, te agradecer pela possibilidade de nos encontrarmos como igreja para te adorar e para ouvir a tua palavra. Senhor, queremos te agradecer em especial por todas as pessoas envolvidas, para que esses encontros continuem sendo possíveis apesar dos desafios, pelas equipes de gravação, de edição, nossa equipe pastoral, os nossos presbíteros. Te agradecemos pela equipe do Didaquê, que tem preparado os cultos semanalmente, pelos fazendeiros, que têm mantido a igreja conectada durante a semana, pela nossa equipe de missões e ação social, que tem permitido e colaborado com esse projeto, que tem prestado socorro a tantas pessoas em necessidade. Senhor, nós queremos nos lembrar da história do povo de Israel, que por causa da murmuração te desagradou tanto. Queremos aprender com eles e pedir que o Senhor tenha misericórdia, para que a gente não seja esse povo que murmura, que é ingrato, que deixa de confiar no teu cuidado e na tua bondade. Mas tem misericórdia para fazer de nós essa igreja madura, que pratica a fé, que pratica a tua palavra, que confia no Senhor e que é fiel a ti e que assim experimenta o teu cuidado e o teu amor dia após dia. Pai, nós te oferecemos as nossas ofertas, os nossos dízimos, pedindo que o Senhor os use conforme a tua vontade, para a tua glória e para a expansão do teu reino. Fala com a tua igreja, Deus, mais uma vez nesta manhã, por meio do teu servo, através da tua palavra. E nos guia através do teu Espírito Santo, de forma que sejamos uma igreja que não só ouve as tuas palavras, mas que as pratica, que as obedece, que sejamos essa igreja que é sal e luz neste mundo, que compartilha essa preciosa palavra, essa preciosa mensagem do Evangelho da Salvação com aqueles que ainda não te conhecem. E que assim o Senhor seja grandemente glorificado. É o que te pedimos e agradecidos oramos, em nome de Jesus. Amém. A passagem de hoje está no livro de Ageu, capítulo 1, versos 1 a 12, que diz assim: No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, ao governador de Judá Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam um monte para trazer madeira. Construam um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que vem o pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado.
Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. Hoje eu gostaria de começar a introdução montando o cenário do contexto de tudo isso que nós acabamos de ler. Apesar de ser uma introdução um pouco longa, um pouco comprida, ela vai nos ajudar a ter uma noção maior de todas as coisas que estão envolvidas nessa breve, mas profunda advertência que Deus faz ao seu povo, o povo de Israel, através do profeta Ageu. Nós podemos começar com a queda de Jerusalém, lá em 586 a.C., pelas mãos do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, que, segundo o que está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 24, já dominava Judá desde os tempos de um rei chamado Jeoaquim, que é o avô do último rei de Judá, chamado Zedequias. Zedequias é o rei, então, que vai se rebelar contra o domínio da Babilônia. Mas essa rebelião de Zedequias, ela foi muito mal sucedida, sendo completamente massacrada pelo exército babilônico, que não só devastaram a cidade, mas destruíram e saquearam completamente o templo do Senhor, levando consigo até os utensílios que eram usados ali para serem colocados no templo do seu Deus lá na Babilônia. O povo de Judá, então, foi levado ao exílio. Mas alguns dos mais nobres e mais sábios foram levados à corte real, onde eles teriam que aprender a língua, a cultura, os costumes da Babilônia, que é justamente o caso de Daniel e dos seus amigos. Alguns dos mais pobres, porém, foram deixados para trás, para que cultivassem e cuidassem da terra. Essa invasão, destruição e o exílio, como bem sabemos, tiveram como causa, mais uma vez, o desvio do povo, que começou a se prostituir e adorar deuses pagãos, abandonando assim o Deus verdadeiro. Mas todas essas coisas não aconteceram de uma hora para outra. Todas essas coisas não aconteceram repentinamente, pegando todos de surpresa. Esse castigo já havia sido anunciado por Deus, com muita antecedência, com pelo menos 100 anos de antecedência, né? Porque Deus, lá atrás, enviou o profeta Isaías com uma mensagem ao rei Ezequias, dizendo o seguinte: ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo o que se encontra em seu palácio, bem como tudo que seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. É o que está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 20, versos 16 e 17. Mas a desculpa do esquecimento pelo tempo tão longo decorrido, desde aquele aviso até a invasão, não poderia ser uma boa justificativa para o povo israelita. Porque quando estava na iminência dos babilônios invadirem e destruírem Jerusalém, Deus falou mais uma vez, só que agora através do profeta Jeremias, dizendo o seguinte: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não me ouviram, convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor. E os trarei para atacar essa terra, os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente e os farei um objeto de pavor e de zombaria e uma ruína permanente. O exílio demorou aproximadamente 70 anos, como também foi predito pelo mesmo profeta Jeremias. Até que então Ciro, o rei da Pérsia, domina a Babilônia e dá a permissão para os judeus retornarem a Jerusalém para começar a reconstruir o templo. Apesar desse rei Ciro, rei da Pérsia, ser conhecido como um rei bondoso, como um rei que incentiva para que todos os povos que estão submissos a ele preservem toda a sua religião e crença individual, no fundo essa permissão do povo judeu voltar para Jerusalém, nada mais é do que Deus cumprindo a sua palavra,
É o que está escrito no livro de Esdras, capítulo 1, versos 1 a 3. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, o rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nesses termos. Assim diz Ciro, o rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá para Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. Então, tocado por Deus, o rei Ciro nomeia Sesbazar como governador de Judá, lá em 536 a.C. E não só isso, o rei Ciro lhe dá todas as condições financeiras e materiais, inclusive ele devolve todos os utensílios que foram saqueados pelos babilônios, para que o governador agora levasse tudo isso para Jerusalém e começasse a reconstruir o templo do Senhor. Mas a reforma, sob o comando de Sesbazar, não durou muito tempo, devido às ameaças e à oposição dos adversários locais, que muito provavelmente eram os descendentes daqueles judeus pobres que foram deixados para trás, que se misturaram com os diversos povos dos diversos lugares que foram introduzidos para repovoar Jerusalém. A reconstrução fica paralisada até o ano 520 a.C. Ou seja, por 16 anos, a reconstrução do templo é completamente abandonada. E é nesse período de abandono que o trecho que nós lemos hoje se encaixa. Não mais sobre o governo de Ciro, mas agora sobre o governo de Dario, que começou a reinar em 522 a.C. Então, no segundo ano do governo de Dario, Deus envia o profeta Ageu para falar com o agora governador de Judá, Zorobabel, que também faz parte da descendência davídica, e com o sumo sacerdote Josué, dizendo o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. E talvez por demorar em tomar alguma atitude, a palavra de Deus vem uma segunda vez, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Pela disposição desse povo, os 16 anos de paralisação poderiam facilmente se tornar 20, 30, 40 ou até mesmo 50 anos. Porque todos agora já tinham uma nova ocupação. Todos agora estavam focados e direcionados numa outra direção. Reconstruir as suas vidas no pós-exílio, priorizando integralmente a si mesmos. Como? Construindo casas de fino acabamento. E vale lembrar que nessa época, nesse contexto, as casas não tinham acabamento. O fino acabamento que o texto se refere tem a ver com forrar as paredes internas da casa com tábuas de cedro. O que só é descrito quando Salomão, no seu esplendor, constrói um palácio para si. Em outras palavras, esses que voltaram do exílio estavam completa e terminantemente focados em construir casas majestosas e extravagantes, enquanto o templo do Senhor ainda continuava em ruínas. Mas quando nós prestamos atenção nesse texto, nós vamos perceber que existe um problema. Que apesar deles morarem nessas casas tão extravagantes, tão majestosas, eles passavam por muitas dificuldades para sobreviver. E no verso 5 está escrito assim: agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem.
Aquele que recebe salário, recebe-o para colocar numa bolsa furada. A ordem que Deus dá aos repatriados, no versículo 5 e também ali na frente no versículo 7, é: vejam aonde os seus caminhos levaram. E por mais que na tradução em português simplesmente está escrito vejam, a tradução literal é: reflitam em seu coração. E ainda, se a gente levar em consideração que o coração no Antigo Testamento representa a parte mais profunda, a parte mais íntima, a essência do ser, toda essa ordem de Deus pode ser traduzida da seguinte maneira: reflitam em seu coração, com a parte mais profunda do seu ser, e percebam onde vocês estão, percebam a sua dura realidade. O que Deus está fazendo através do profeta Ageu é despertar o seu povo da realidade incoerente e sem nexo que eles estão vivendo, ao focarem toda a sua vida, ao se focarem completamente em construir refúgios para eles morarem o tempo todo. Enquanto o refúgio, a casa de cada um, remete a um mini palácio, o resto de suas vidas está completamente perdido. Eles plantam muito e colhem pouco. Comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. O salário que eles recebem logo lhes é tomado. E é irônico porque é tão sem nexo, é tão incoerente, porque quanto mais o povo se volta para si mesmo, quanto mais o povo se volta para reconstruir a sua vida no pós-exílio, menos coisas eles têm. E o motivo real não é simplesmente o fato deles se concentrarem para construir as suas casas, os seus mini palácios com fino acabamento, fazendo deles um refúgio em meio a todas as circunstâncias. Mas sim, porque tudo isso demonstra e reflete que o coração deles, mais uma vez, está completamente tomado pela avidez de se desviarem de Deus, não dando espaço nem sequer por uma breve intenção de reconstruírem o templo. Por isso que Deus diz nos versos 9 a 11: vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. E nesse ponto nós temos que tomar muito cuidado. Porque numa leitura rápida por esse trecho, nós podemos achar que Deus está sendo mesquinho. Que ele está emburrado porque só ele não tem uma casa fina para morar e que por birra, então, ele tira todas essas coisas dos israelitas, tornando a vida deles pior do que quando eles estavam na Babilônia. Mas não é. O templo era importante, sim, pois representava a presença de Deus no meio do seu povo, representava a habitação do Senhor em Jerusalém, além de ser um lugar de trabalho dos sacerdotes. Porém, existem outras razões importantes que estão ligadas ao templo. Todo o sistema de sacrifício acontecia no templo. Era no templo onde todos deveriam trazer as suas ofertas, seja de gratidão, seja de comunhão, seja pelo pecado, seja pela culpa. No fundo, todo o relacionamento do povo com Deus dependia quase que totalmente da existência de um templo. O que nos leva a pensar que, apesar de existir um altar que foi reconstruído logo quando eles chegaram no 7º mês, assim como o templo, esse altar estava completamente abandonado, ou no máximo era muito pouco usado, porque o povo, os israelitas,
que voltaram da Babilônia já tinham mais uma vez tirado o foco de Deus e despriorizado tudo aquilo que representava Deus em suas vidas. Se o motivo da paralisação, da reconstrução do templo foi a ameaça e a oposição dos adversários, a não reconstrução do templo está muito mais ligada aos israelitas. Não era algo externo, mas era algo interno. Era o seu coração que mais uma vez se desviou de Deus e pousou neles mesmos. Nada muito novo, algo que sempre aconteceu. Então, o governador Zorobabel, o sumo sacerdote Josué e todo o restante do povo que ouviram as palavras do Senhor dizendo: subam para o monte para trazer madeira, construam a minha casa para que eu me alegre e nele seja glorificado, decidiram obedecer a Deus. Quando olhamos para tudo isso que aconteceu e nos lembramos do cenário que nós montamos naquela longa introdução, de como Deus agiu na história da humanidade, movendo reis, impérios, governadores, usando até mesmo o exílio como um castigo para disciplinar, mas também para despertar e fazer com que o povo voltasse para Ele. Quando olhamos que mesmo depois de todas as ações de Deus para trazê-los de volta com sucesso, a terra que Ele havia prometido, o povo logo se volta apenas para si, para os seus próprios interesses, para o seu próprio bem-estar e se esquece completamente de Deus. Isso deve causar em nós, no mínimo, uma indignação a nível estratosférico. Seja pela falta de consideração, seja pela ingratidão, seja pela tão escancarada traição. Porém, diante da perspectiva da nossa volta do exílio, diante da perspectiva do nosso cenário atual, não podemos negar que nós corremos o risco de fazermos o que os israelitas fizeram, de agirmos como eles agiram. O que sim causaria para o povo de Israel uma indignação a nível estratosférico. Porque no nosso caso, Deus não apenas pôs o seu dedo na história do mundo, Deus não apenas moveu reis, impérios e governadores. No nosso caso, Deus aboliu todo o sistema de ofertas do templo e o substituiu pelo sacrifício perfeito e último do seu único Filho. Porém, mesmo depois dessa ação tão grandiosa e redentora, ainda corremos o risco de ouvir a mesma advertência que Deus deu aos israelitas. Vejam aonde os caminhos de vocês os levaram. A pergunta então é: por que somos tão ávidos em desfocarmos e despriorizarmos Deus em nossas vidas? Por que preferimos construir casas de fino acabamento ao invés de reconstruirmos o templo do Senhor? Porque achamos que são as casas de fino acabamento que nos dão segurança. Porque assim como os israelitas, achamos que se construirmos mini palácios e cavarmos bem fundo e ali fincarmos os seus fundamentos, nunca mais seremos isolados, nunca mais seremos abalados, mesmo que venha todo um exército pandêmico novamente para nos assolar. Porque no fundo nós depositamos toda a nossa segurança naquilo que podemos construir, produzir ou conquistar. Seja o que for, dinheiro, poder, fama, conforto, bem-estar e até mesmo saúde. No entanto, a nossa busca por segurança nunca será satisfeita por todas essas coisas. Nós continuaremos sendo aqueles que plantam muito e colhem pouco. Aqueles que comem muito
e não se fartam, os que bebem e não se satisfazem, os que se vestem, mas não se aquecem. Seremos aqueles que têm o salário logo tomado assim que recebemos. Ficaremos sem vinho, sem azeite e sem trigo. É uma triste realidade que podemos ocorrer, é que da gente insistir em sentir segurança quando estamos cercados de tudo aquilo que é efêmero, quando estamos cercados de tudo aquilo que é passageiro, nos iludindo, nos enganando em uma segurança insegura, que não vai mover reis, que não vai mover impérios, que não vai tocar o coração de governadores, que não vai mudar e tocar e agir na história da humanidade. Assim como Deus fez, assim como Deus ainda faz. Nessa volta do exílio, nós vamos ser duramente tentados a focar e priorizar a reconstrução das nossas casas de fino acabamento, mais uma vez. Sim, porque temos muitas contas para pagar. Sim, porque temos que sustentar uma família. Sim, porque temos colaboradores que dependem de nós. Sim, porque temos diversos outros problemas, outras dificuldades, outras incertezas. Mas não nos enganemos, achando que a resolução de todas essas coisas vão nos trazer segurança, porque não vão. Nunca nos sentiremos seguros quando depositarmos o nosso coração nas coisas que podemos reconquistar com as próprias mãos. Nessa volta do exílio, precisamos sim focar na recuperação de todas as coisas, na resolução de todas as pendências, dificuldades, mas não deixemos o nosso coração ser dominado por tudo isso. Não deixemos de priorizar a reconstrução do templo do Senhor, que nada mais é do que priorizar a proximidade, priorizar a intimidade, a pessoalidade do nosso relacionamento com Deus, fazendo dele a nossa segurança em toda e qualquer situação. No final desse capítulo, quando o governador Zorobabel, o sumo sacerdote Josué e o restante do povo decidem obedecer a Deus, reconstruindo o seu templo para alegrá-lo, para glorificá-lo, a palavra que o Senhor traz através de Ageu é: eu estou com vocês. Que o nosso bondoso Deus possa nos guiar e nos dar disposição para não vivermos uma segurança insegura, depositando o nosso coração em nós mesmos e nas nossas conquistas. Que o bondoso Deus possa também nos dar fé para crermos que Ele está conosco em todas as circunstâncias, quando nós fazemos dele a nossa segurança. Que Deus os abençoe.
Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos finalizar com a bênção apostólica. Que a imensa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o infinito amor de Deus, o nosso Pai, as infindáveis consolações e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos aqueles que decidiram fazer de Deus a sua segurança em todas as circunstâncias, de agora e para sempre. Amém.